Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, boa tarde a você que está acompanhando a partir de agora a nossa live ao vivo. Estamos iniciando a retrospectiva deste ano de 2020, um ano bastante difícil para todos nós. Tivemos pandemia, também tivemos eleições municipais. Vamos falar bastante sobre este ano, tudo o que aconteceu. Ao meu lado, Fernando Barreto de Moraes. Tudo bem, Fernando? Daniel, aí fazendo uma retrospectiva desse ano aqui turbulento, um ano difícil para todo mundo. Vamos estar resgatando aí algumas dos principais temas que o DS noticiou em 2020. Ano passado você fez uma grande reportagem, não teve uma live como essa. Esse ano é inédito, é a primeira vez, estamos marcados na história do Diário de Suzano como os precursores da retrospectiva do ano. E, enfim, agradecer aí todo mundo que assistir, que queira interagir, fazer um questionamento, fazer alguma pergunta pra gente. Estamos aí à disposição para responder e também para passar toda a informação que ocorreu nesse ano. Matheus Cruz, nosso garoto aí. Boa tarde, Boa tarde. Primeiro, uma grande felicidade de participar aqui desse momento marcante para a história do DS, né? Fazer uma retrospectiva ao lado do Daniel, ao lado do Fernando, juntos nesse ano turbulento, como bem ressaltou o Fernando. Mas ainda assim, sempre correndo atrás da notícia, foi um ano difícil. E vamos tentar relembrar aqui, né, os 100 fatos, que estará disponível também na edição impressa do DS. Vamos lá tentar abordar cada fato. Exatamente, Fernando, o Matheus. Nós vamos fazer a retrospectiva então, vamos falar sobre bastante coisa, né? Para você que está acompanhando a gente, vocês sabem, né? Nós tivemos a partir do mês de março, né? Nós tivemos ali a pandemia iniciada do novo coronavírus, tivemos as eleições em novembro. Antes da pandemia nós tivemos alguns fatos também. Então a gente vai começar falando, o Matheus vai passar os assuntos pra gente, Matheus, sobre o que aconteceu em janeiro, né? Os primeiros assuntos deste ano. Começando ali o mês de janeiro, mais ou menos, quando não tínhamos ainda a proporção, né, do que seria a pandemia que viria depois, etc. Tivemos iniciando, né, o ano ali com os times da região disputando a Copa São Paulo, né? O ZAC, a União Mogi, participaram também outros times grandes, né, como a Chapecoense e o Grêmio. A gente queria saber um pouco aí de vocês, aí, como é que foi esse momento. A Chapecoense caiu no grupo do União Suzano e o Grêmio de Porto Alegre foi vice-campeão e caiu no grupo do União Mogi. Essa foi a Copa São Paulo, a primeira vez desde 2014 que Suzano participou da edição da Copa São Paulo. O ZAC acabou ficando na primeira fase, sem pontuar, também o União Mogi. Fernando, um evento bastante badalado aqui na cidade, movimentou bastante, né? Quem não esperava uma pandemia, e ninguém esperava, obviamente, eu até falei esses dias na minha rede social lá que nem o escritor mais ficcional imaginaria um ano como esse, né? Então, assim, foi muito bom a vinda dessas equipes, principalmente do Grêmio, que é um grande clube, para movimentar a economia, né? A gente já não esperava que a economia fosse ficar tão ruim ao longo do ano, mas isso deu uma movimentada e, tecnicamente, os clubes da região não foram muito bem, né? Você que acompanha muito futebol, trabalha aí muito mal. Parte de editoria de esportes, pode comentar melhor sobre como que foi a atuação tanto do ZAC quanto do clube vizinho aqui de Mogi, né? Perderam todos os jogos, né? Todos os times de Mogi, o União Mogi e o União Suzano perderam todos os jogos. Foi uma participação realmente bastante complicada, mas a gente espera que na próxima edição dê tudo certo aí, que os clubes da região consigam ir melhor. Eles foram eliminados ainda precocemente, na primeira fase ainda. E aí, já continuando, né, por janeiro, tivemos também aqueles clássicos casos, né, de chuva, enchente, que infelizmente trouxe bastante transtornos aqui para nossa região. São as chuvas de janeiro de sempre, né? Janeiro e fevereiro. A gente vai reforçar aqui mais pra frente no mês de fevereiro que teve bastante catástrofe por conta de chuvas, mas é muito bem lembrado que em janeiro a gente já teve algumas coisas que o DS cobriu, tá lá nas edições de janeiro, não lembro exatamente qual ou quais, mas o DS esteve presente aí vivendo a situação das famílias aí nas periferias. Infelizmente, mais um ano em que a região sofre com enchentes e chuvas. Esse ano foi bem complicada essa situação. Dando continuidade aqui em janeiro, tivemos aqui um grande momento aqui para a família DS, que estreamos, né, numa nova casa aqui, na nova sede, e isso foi um momento muito marcante, né, dentro de toda a história do DS, poder trocar de casa por um grande momento. 30 anos na sede que ficava lá na Monsenhor Nuno, no centro de Suzano, e nos mudamos agora aqui para Rua Paraná,
o Daniel estava, a gente fez toda a mudança, ajudamos na mudança. Uma correria, né, Uma Fernando? correria bem intensa, mas que no dia 12, né? No dia 12 foi o último dia, eu acho que foi um domingo, dia 12. No dia 13 de janeiro, iniciamos essa nova trajetória, novo ciclo do Diário de Suzano na Rua Paraná, em frente à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal. Pois é, 30 anos. Para quem acompanha o Diário de Suzano, né, o Diário de Suzano tem uma grande história de mais de 60 anos, né, chegando aí a 60 anos no ano de 2021. Então, assim, realmente foram 30 anos, mais de 30 anos que ficou o Diário de Suzano lá embaixo, naquele estúdio, naquela redação realmente marcante para todos nós e para a história do Diário de Suzano. Esse ano nós viemos para cá, para a Rua Paraná. E dando continuidade aqui, teve também um grande acontecimento, infelizmente negativo, né, na nossa política também na região, que o irmão da vereadora reeleita Gerice Leone, ele foi encontrado morto, né, o Neilo Regulione. Ele foi encontrado morto e infelizmente marcou bastante também em janeiro, né? Eu tava de plantão nesse dia. Eu tava de plantão com você também nesse dia aí. E aí foi lá em Guarulhos, ele foi encontrado morto. A gente até teve um pouco de cuidado para falar com o prefeito da academia, que é o marido da esposa da Gerice, e confirmou para o Diário de Suzano naquele dia que era realmente irmão. Todos os sentimentos da família. Da vereadora Gerice Leone. Muita gente participando aqui na nossa live. Júlio César Maia, realmente... Júlio, 30 anos, é uma história, né? Lá no prédio lá de baixo, lá da Monsenhor Nuno. Carol Rocha, que trabalhou aqui com a gente acompanhando. Mônica Cassino, boa tarde. Cláudia Elaine, boa tarde. O Gil tá falando também da história do DS e das dificuldades que a gente enfrentou nesse ano. Foi muito difícil realmente, Gil. Pode seguir, Matheus, meu querido. E aí, já seguindo, né, quase que abrindo as informações ao novo coronavírus, né, que atormentou bastante a gente. Antes disso, tivemos também alguns casos de sarampo, né, que voltaram a aparecer. E isso trouxe um aumento aí de 74,9% de casos de sarampo na região. E aí, isso porque ainda não era a questão do coronavírus, né, mas ainda assim trouxe diversos problemas, né. A gente, Fernando, a gente ficava falando, né? A gente fazia muita matéria de sarampo do fim do ano passado para esse ano. A gente não imaginava que a gente ia ter que fazer mais matéria, né? De coronavírus, né, Fernando? Os casos de sarampo nos acompanhou aí estava acompanhando aí desde outubro, mais ou menos, de 2019. Víamos fazendo matérias praticamente todo mês. Toda semana, quase toda semana. Toda semana fazendo matéria de casos de sarampo. Mal nos, né, sabíamos que o que estava por vir, até a próxima notícia já em janeiro ainda, né, Matheus? Ainda em janeiro, quase do finalzinho, uma mulher, né, lá de Mogi das Cruzes, ela teve o primeiro caso aí como suspeito de coronavírus, né? Mais tarde foi confirmado que não era coronavírus, mas ali já trouxe o primeiro sinal ali. Porque ela, na verdade, veio de Wuhan, que era na época era o epicentro da disseminação do coronavírus, né? Então, assim, a expectativa assim, é de que provavelmente seria positivo o caso, e a gente já estava preocupado. Eu me lembro desse dia, o anúncio veio já era umas 8 horas da noite, eu estava aqui no fechamento do jornal, e aí mudamos a manchete, não seria essa a manchete, e acabou se transformando na principal notícia do dia, porque os casos estavam para saltar ali. Só você ter ideia, dia 30 de janeiro foi o dia que surgiu esse caso suspeito de Wuhan, né? Da menina que chegou de Wuhan e que mora no centro de Mogi das Cruzes. E depois de um mês e meio, a gente teve já o início da pandemia, né? Olha como evoluiu a doença. A gente vai até falar um pouquinho mais sobre essa evolução no mês de fevereiro, né, Matheus? Partindo daí, né? A partir de 30 de janeiro que trouxemos essa notícia, né? Aí já começa a questão toda a região, né? Enfim, todo o país também começar a se voltar mais pelo coronavírus, né? Empresas de transportes como a Radial começou a reforçar, né, a limpeza da frota, o Hospital Santa Maria também adotou protocolos, criando salas de isolamento. Então toda a região, né, enfim, as pessoas começaram a se movimentar e ficaram meio assustadas, né, como a gente bem lembra. Foi adotado essas medidas porque já estavam se antecipando ao que eles já imaginavam que fosse acontecer, né? Aqui a OMS também deu uma atrasada, né, sejamos francos, na confirmação de uma pandemia, mas enfim,
foi ali o prelúdio ali do que viria a ser esse ano de 2020. Começou aí na virada de janeiro para fevereiro de 2020. Eu lembro que 2 dias depois de confirmarem esse caso, de falarem desse caso suspeito de Mogi, a Radial já iniciou, né, a sua desinfecção ali nos ônibus, já começou um processo de limpeza um pouco mais rigoroso para evitar justamente a disseminação do vírus. Acabou, né, ajudando aí para que não acontecesse no começo do mês de fevereiro, mas depois não teve jeito, a região acabou sendo castigada mesmo com esse vírus cruel. Antes de continuar aqui a retrospectiva, eu vou parar um pouquinho para ler os comentários dos nossos amigos que estão acompanhando a live. Saudar o amigo Herbert Bola, que também está acompanhando, dando os parabéns aqui pelo DS, está relembrando, né, esses fatos. O Roberto Júnior, o Júlio César também trazendo a importância dessa retrospectiva, sendo 30 de janeiro o sinal de alerta para o que viria, né, ser a pandemia, e que estamos até hoje, né? Ninguém esperava que se transformaria, né, no que estamos vivendo até hoje. E aí, dando já continuidade, tivemos já também, voltando, né, ao assunto das chuvas, trouxe... Aí que foi bem pior, né? Itaquá, por exemplo, teve 100 desabrigados, né? Foi muito... O DS foi até lá, esteve presente para acompanhar. E foi lá, se não me engano, foi a Micaela, que hoje ficou aqui um tempo e depois saiu, mas ela quem foi lá cobrir, o DS esteve presente. Teve também a situação aí do Rio Tietê que transbordou, preocupou as famílias ali do Miguel Badra. Não sei se foi você que foi o... Não. Ela foi nessa também. Ela foi também, perfeito. Foi um período bem difícil, enquanto as pessoas estavam se preocupando, algumas estavam se preocupando com a pandemia, empresas, enfim, né, também se preocupavam com a pandemia, outras estavam ainda sofrendo, infelizmente, com as chuvas do verão, né, da primavera, do verão ali, do início da primavera. É muito triste esse período de fevereiro também, para quem sofreu com chuvas. Com certeza. E voltando, né, ao assunto também de mortes, né, que infelizmente atrasa bastante as informações, mas teve o caso também do casal que foi encontrado morto, né, no quarto de motel lá em Mogi das Cruzes. Isso. Foi um caso que o DS também pôde acompanhar, né? Um caso que repercutiu bastante aqui na região. Uma pena, né? Eu não caso como aquele caso policial, mas eu lembro perfeitamente. Teve o dele e teve do menino, né, de 2 anos. Logo depois teve carbonizado, né? Crueldade. Lá em Itaquá também a família saiu, o menino acabou infelizmente morrendo por uma fatalidade, né? Imaginava-se, né, que seria uma fatalidade. Uma pena, alguns casos de polícia que a gente pegou esse ano também foram bastante bárbaros. Isso. A gente vai falar um pouco mais sobre alguns que a gente pegou no final do mês aí. Infelizmente tiveram bastante casos aqui na região voltado a isso. E também tivemos aqui um caso até meio que curioso, claro que triste, mas que trouxe um alerta aqui para as escolas, ainda mais Suzano, que passou por aquele trauma, né, do Raul Brasil. Teve uma estudante, né, de 9 anos que ela foi para a escola com uma faca para se vingar de alguns colegas ali. E isso, na época, eu lembro que a pessoa ficou meio, né, com medo ainda, porque não tinha proporção. Todo mundo já remetia. A gente viu o Raul Brasil de novo. Raul Brasil ali. Mas assim, isso também abre uma possibilidade de a gente discutir, que não é o momento aqui, é o momento para especialistas, para quem tem tempo também, porque a gente está aqui fazendo só uma retrospectiva. Mas ela levou a faca por qual motivo? Bullying? Então, eu fui lá no Alice Romanos, foi a escola Alice Romanos na escola Alice Romanos que aconteceu, a menina tinha 9 anos e aí foi por brincadeiras, né? Ela queria realmente, pelo que a mãe do menino que era a vítima naquele momento, que ela queria se vingar do menino, né? Então ela levou a faca, inclusive foi criado um grupo de WhatsApp até para eleger ali qual faca seria usado, uma coisa bastante assustadora para crianças daquela idade. Então, realmente foi por conta de algumas brincadeiras que, segundo a mãe daquele menino, foram feitas por ele, que não agradaram a menina. Depois acabaram achando a faca dentro da mochila dela e evitaram alguma coisa que poderia ter sido pior. 3 assuntos meio que linkados aí, né, Matheus? Isso, infelizmente ali fatos tristes, mas que graças a Deus não teve um grande acontecimento pior, negativo, né, como foi do Raul Brasil. E aí, puxando já o assunto, já voltando, né, à questão da pandemia do coronavírus, até então estávamos todos curtindo o carnaval muito bem, todo mundo tranquilo, sem ter a devida proporção. Em Mogi das Cruzes, né, teve um desfile na Avenida Cívica, onde a Vila Industrial se sagrou campeã.
aquele clássico desfile enfim, partindo disso já começou as más notícias. Né? Foi. Quase no dia seguinte, praticamente, porque o carnaval não foi só em Mogi, teve na capital. Muitas cidades capital tiveram paulista, carnaval. em outras cidades do país. E aí, logo em seguida, né, o Daniel, teve já o primeiro caso confirmado de Covid-19 em São Paulo, foi no dia 26 de fevereiro, e aí a região que está aqui quase do lado da capital já entrou em alerta. Vale destacar, é claro, que o primeiro caso confirmado foi um homem, um senhor, que chegou da Itália, né? Não foi necessariamente ali com o carnaval que seja ressaltado isso, mas assim, o carnaval pode ter também contribuído um pouco, porque vai saber quem chegou de lá, né? Mesmo com essa situação de ter chegado da Itália, né, com o vírus, na época a Itália era um país que estava explodindo de coronavírus. Lá, eles estavam... Mesmo sendo ele chegando, isso eu lembro muito bem, porque aconteceu, o caso foi confirmado na quarta-feira de cinzas. E aí, houve muitas pessoas na internet reclamaram justamente das aglomerações que foram geradas por conta do carnaval e culparam, na época, o carnaval como aí um propagador do vírus, do coronavírus, né? Então, realmente, houve muitas críticas na época. Depois, os números foram subindo, a gente viu, acabou entrando na pandemia. Meus amigos, agora realmente vai começar aquele período que todo mundo começou a ter proporção real, né, do que estava por vir. Houve um grande desespero, né, inclusive de nós também, claro, procurando por máscaras, né, álcool em gel também, nas farmácias. E chegou a ter falta, né, no estoque. A gente rodou também algumas farmácias aqui de Suzano. Sim. Percebemos isso, quer dizer, teve todo aquele... Eram 3 casos suspeitos monitorados em Suzano no dia... por volta ali da segunda quinzena de fevereiro já. E ainda já estava começando a ter essa falta de estoque. O DS percorreu algumas farmácias daqui da cidade. Álcool em gel faltando, luvas, máscaras acabando. Já estava começando a ficar tenso por aí, né? O pessoal se assustou, na verdade, né? E falou, não, vamos correr, vamos comprar máscara, vamos comprar álcool em gel. Aí a gente foi, né? No final do mês de fevereiro a gente foi lá para as farmácias e tal. A gente acabou não encontrando. Muitas farmácias não tinham máscara já estavam sofrendo com máscara. Isso no final de fevereiro. Depois passaram ainda mais de 20 dias até o início da pandemia, já não tinha máscara e já tinha muita gente procurando álcool em gel também. Só para não dizer que não falei de coisas boas, fazendo uma referência a uma música aí do Geraldo Vandré, no dia 9 de fevereiro, né, nós tivemos o Oscar 2020, que pôde ocorrer, porque agora em 2021 não vai acontecer, não pelo menos na data que é de costume, mas no dia 9 de fevereiro teve o Oscar 2020, onde Parasita ganhou como o melhor filme do ano. E Parasita é um filme coreano, da Coreia do Sul. E é a primeira vez na história, em mais de 100 anos, que um filme estrangeiro ganha como o melhor filme do ano, né? É importante ressaltar isso, né? Foi em fevereiro. Foi em fevereiro. Foi no começo de fevereiro o Oscar 2020. O Parasita foi o grande premiado da noite, melhor diretor, melhor filme estrangeiro, melhor filme do ano. Foram vários prêmios, foi o mais premiado daquela cerimônia lá. Muito bem lembrado, Fernando. E aí já em março, né, enfim, finalizando fevereiro, chegando em março, tivemos a reabertura, né, da Escola Raul Brasil. Reabertura entre aspas, né? O anúncio da reabertura Sim, foi um anúncio até do porque governo. naquele momento já estava, né, como mencionamos, a pandemia assustando todo mundo, então as questões de volta às aulas ainda estavam bem complexas, né? Ninguém sabia muito bem. Mas foi anunciado realmente ali a reabertura da Escola Raul Brasil, que esteve fechada por um grande período, né? E aí tivemos, seguindo, né, já em março, infelizmente mais uma morte, né, de um político, um secretário de esportes de Ferraz, Francisco Pereira de Brito. Ele foi assassinado, né, à porta de sua casa. Mais um fato bem triste que ocorreu aqui na nossa região durante o mês de março. Perfeito. De doença, né? Dengue também, logo no início de março. Voltamos Casos de dengue começam a subir 142%, com 102 casos ali registrados em janeiro, né, na região. É um costume subir o número de casos de dengue por conta, lógico, do período de chuvas, né? Sim. A gente acaba registrando muitos casos de dengue aqui na região e esse ano não foi diferente. Tivemos um aumento bem grande de casos de dengue. São dois problemas quase que genéricos, né? Todos os anos acontece a mesma coisa, enchente, chuva e automaticamente vem os casos de dengue também.
Porém, não pararíamos por aí, né? Os casos de doenças. Nossa. Mais uma vez, Aí, velho. vamos Antes coronavírus, parasse por aí. né? Aí tivemos o primeiro Coronavírus. caso registrado, o primeiro caso confirmado de coronavírus Na na região. Na região. região, isso. Foi Dia um 12 de paciente- março. 12 de março? 12 de março. 12 de março foi um paciente lá de Ferraz de Vasconcelos, né, cidade bem próxima aqui de Suzano. E o paciente foi atendido, né, foi trazido aqui para Suzano. Então, tivemos logo em seguida também um ano, né, completou um ano da tragédia. No dia seguinte da confirmação, um ano Foi da Onde tudo errou o Brasil. seguido ali, né, Tá. tudo seguido. Que inclusive, Foi um- né, Daniel? Fala aí do especial lá. Nós fizemos. A gente tinha um especial prontinho para soltar do caso do Raul Brasil. Aí, né? Relembrando o ano do Raul Brasil, nós fizemos muitas entrevistas. Foram 15 reportagens montadas para fazer o especial. O especial acabou não saindo, saíram algumas matérias, mas a gente não colocou o especial completo, justamente porque a pandemia chegou bem no mesmo momento ali e a gente tinha que dar prioridade realmente aos casos do coronavírus. Por isso a gente não teve especial de um ano de Raul Brasil. Acredito que no ano que vem nós teremos de 2 anos do Raul Brasil. A gente pode ter aí algo relembrando esse triste É legal momento. contar isso, né, Daniel? Porque o pessoal também fica sabendo que no jornal tivemos que reprogramar muitas coisas. Muitas né? coisas. A pandemia ela muitas trouxe coisas. reflexos para todo mundo e o Mudou jornal seria totalmente, diferente, né? mudou Seria totalmente. A gente teve que trocar totalmente a nossa forma de noticiar, de correr atrás das informações, né? Então, o leitor, às vezes, ele não sabe, né? Não vê como que realmente a gente corre atrás daquelas informações. Mas a gente teve que mudar totalmente a forma de fazer o Jornal Diário de Suzano por conta da pandemia. Foi um desafio muito difícil para todos nós. Também muitos protocolos foram quebrados, né? Por exemplo, certeza. a programação do aniversário de Suzano e Poá foram cancelados por conta do coronavírus, né? Uma Já forma tava aí de ali o- tentar não aglomerar muito. Já tava ali os Exatamente. reflexos do que o vírus estava causando aí nas cidades, né? E no dia seguinte aí também a gente deu a manchete, o Edgar, que é o editor-chefe aqui do Diário de Suzano, comenta que foi uma das manchetes mais emblemáticas aqui, pelo menos deste ano foi, com certeza, que é o Fique em Casa, aulas são suspensas, e Paulistão também foi suspenso já nessa época aí, né? Então, ali começou tudo a ser suspenso. Você falou agora do aniversário, teve o Paulistão que ali parou, que já era para ter, já era para acabar logo naquele período e foi cancelado, né? Tava meio que no final. Foi já. paralisado. Eu lembro que ficou aquela dúvida, termina ou não termina? Declara o Santo André campeão. E aí, no final, acabou tendo e campeão foi o Palmeiras. O campeão foi o Sim, Palmeiras. sim. E aí, daí por diante, foi mais o reflexo, não só da pandemia, mas também das pessoas percebendo, né, a necessidade de cada um se cuidar. Logo em seguida, o Axuxi, né, o prefeito de Suzano, o Rodrigo Axuxi, publicou um decreto com ações contra o coronavírus, criando também um comitê estratégico, né, para poder ajudar nessa questão e evitar mais ainda contaminações. Já eram as medidas sendo tomadas realmente para conter E aí, a no população dia das ruas. Não, desculpa, em 18 de março, né? Foi 18 de março, isso. Tivemos a primeira morte já no No Brasil. No né? Brasil. Aí menos de um mês do primeiro caso, né? O primeiro caso confirmado foi em 26 de fevereiro no Brasil. Primeira morte em 18 de março. Foi no meu aniversário, nada muito agradável. Isso. O primeiro caso suspeito no Brasil, aliás, o primeiro caso suspeito na região foi no dia 30 de janeiro. A primeira morte ocorreu no estado de São Paulo no dia 26 de fevereiro. E aí, só E a fazendo primeira esse morte, cardinho aqui, o primeiro caso dia 26 de confirmado em Suzano já foi logo em seguida, foi no dia 20 de março. 20 de Exatamente. março. Quer dizer, tem toda aquela, né, o passo a passo do que aconteceu, já dando a devida proporção. Cronologicamente já foi subindo, a gente vê realmente a evolução dos casos de coronavírus. Profissionais iniciam triagem na porta de postos de saúde, redução da frota de ônibus e anunciada pelos prefeitos da região. E aqui a gente já entra naquele estado realmente, parecia um cenário meio de guerra, né? As pessoas chegavam na porta das UBSs e já tinha na porta da UBS, a pessoa só entrava se tivesse ali a temperatura medida, se passasse álcool em gel. Uma coisa bastante estranha para aquela época. Hoje já não é mais tão estranho, a gente já está vendo isso daí em todo lugar, mas naqueles dias foi muito estranho ver todo aquele cuidado nas portas das unidades básicas de saúde aqui da Das cidade. coisas estranhas que a pandemia trouxe também foi a gente encontrar naquele período as ruas vazias, né? As ruas de sim. Suzano, que é um mercado muito aquecido durante o ano inteiro.
as lojas fechadas automaticamente o público, né? Que os consumidores não iam mais às lojas, às Isso. ruas. Isso foi no dia 23, no dia que eles decretaram a pandemia. Foi numa terça-feira. Aí o prefeito de Suzano falou: olha, fecha quem quer, né? Praticamente, fecha quem quer. E aí na segunda-feira o pessoal fechou, e na terça-feira eles tiveram que obedecer. Não tinha mais essa de fecha quem quer, tinha que obedecer realmente o decreto, e fecharam no dia 23. A gente saiu nas ruas e não viu ninguém, realmente, era poucas pessoas. Eu não me lembro exatamente, mas eu acredito que foi nesse período aí do dia 23 ao dia 30 de março, que o DS, a redação do DS, começou a ficar em home office também. Foi mais ou menos nesse período aí, no máximo ali nos primeiros 2-3 dias de fevereiro, a redação do DS iniciou o seu home office e ficamos aí até o início de setembro, daí voltamos com uma parte dos funcionários aí da redação. Aí um grande esforço da equipe DS, né, para poder manter as informações em dia, mas claro, tomando todos os cuidados também, cada um em suas devidas residências. A gente colocou um editorial na rua, na porta, na capa, né, na capa do jornal. Foi uma coisa bem diferente também, falando sobre a pandemia e que isso ia passar, e anunciando também que o jornal seria reduzido para 12 páginas. Sim, a gente passou a a botar gente só ia 12 algumas páginas no jornal. Tiramos o caderno de cultura, não tinha mais caderno de esporte também naquela época, e reduzimos o caderno de nacional. Foi dedicado exclusivamente quase para a pandemia. É isso aí. E falamos aqui, claro, das ruas vazias, né? Os consumidores que deixaram de frequentar o centro de Suzano, as ruas de Suzano, enfim, como as cidades da região também. E partindo daí o comércio admitiu, né, demissões por conta da pandemia. Enfim, loja fechada, infelizmente, não tem renda, né? Resultado, né, o Fernando, da pandemia, né? Começaram a demitir. Lembro que poucos dias depois que... Até coloquei a gente tem aqui na retrospectiva. Alguns dias depois eles começaram a abrir algumas lojas, materiais de construção, lojas de tinta, lojas de produtos de limpeza, mas mesmo assim houve muitas demissões de lojas, porque realmente, né, o que não era essencial ficou fechado. Loja de sapato, de calçado, de roupa, fechou tudo, não tinha movimento sempre, e eles tinham que realmente iniciar aí um processo de demissão. Mais tarde a gente teve também algumas lojas que fecharam em Suzano. E aí tudo isso é reflexo da pandemia do coronavírus. Continuando aqui, mais um sintoma da pandemia, mais um reflexo, como disse o Daniel. Tivemos também em Suzano o desabastecimento de gás, né? Que infelizmente trouxe aí enormes transtornos. Sim. Foi. Muitas filas, né? Passamos em vários postos por aí, vários locais que fazem entrega e venda de botijão, e pode-se constatar a baixa, né? A imensa procura e a baixa. Nós tivemos... os mercados foram proibidos de abrir aos domingos, né? Tivemos alguns que foram fiscalizados ali, que estavam abertos. E em seguida nós tivemos a primeira morte de Suzano, de um suzanense, que foi no hospital lá em São Paulo, no dia 31 de março. E foi realmente... quando a gente viu que a coisa estava pegando fogo e que... ali na virada de março para abril, realmente foi o momento mais tenso pro Brasil, né? Foi bem a Europa já estava um caos ali, Itália, Espanha, a própria China, mas aqui foi chegar no final de março, início de abril. Claro que, guardadas suas devidas proporções, né? Tivemos aí o reflexo na Europa, no Brasil, em Suzano e também pro DS, né? Porque foi quando começou a sair aquelas matérias, né? Enfim, de... hospitais provisórios sendo lançados na região, e também de funerárias, né, explicando para nós, a gente entendendo e repassando para o público como que eram feitos, né, os enterros, né, com caixões lacrados. O Daniel pode falar um pouco sobre isso, porque afinal ele fez matéria sobre isso também, e foi um grande impacto, né, Daniel? Foi uma das reportagens mais difíceis que eu fiz, porque eu falei com várias funerárias e eles explicavam, né, como que era o sistema, né. Primeiro eles disseram que o número de pessoas mortas por doenças respiratórias estava aumentando. Então a gente via já o reflexo da pandemia, as pessoas morrendo por doenças respiratórias, havia um aumento de mortes por pessoas de doenças respiratórias. E aí nós tínhamos o processo que eles faziam, né,
nas funerárias, as pessoas estavam sendo enterradas com caixões lacrados, e quem trabalhava nas funerárias tomava banho, a pessoa tomava banho na própria funerária. Então, para tirar, né, Tirar o vírus, né? então, para eliminar o risco. Foi um processo bem difícil, e essa daí gerou 3 matérias, essas entrevistas. Foi bem difícil mesmo. Sim, sim. E aí, como eu havia dito, né, as cidades anunciaram, né, a montagem dos hospitais provisórios, os hospitais de campanha, e logo em seguida a quarentena também foi prorrogada. Não só dessa vez, como depois foram prorrogadas várias outras vezes, né? E também foi um fato marcante ali de abril, comecinho de abril, o início, né, do pagamento do auxílio emergencial. Que Começou a ser pago no início de abril. devemos fazer a ressalva que o governo federal pediu somente, eu digo somente mesmo, R$200 para esse auxílio emergencial, que após muita briga no Congresso, a oposição conseguiu subir para R$600 o auxílio, e que foi pago a última parcela agora nesta semana, né? É uma ressalva muito importante, né? Porque com os R$600 foi muito difícil, né, para o pai de família, enfim, para a família em si conseguir se manter. A gente tenta imaginar como seria se fosse R$200. Foi um início bastante difícil do auxílio emergencial, porque as pessoas não tinham como usar o aplicativo. Era tanta gente entrando no aplicativo que o aplicativo dava erro, né? E houve muitas pessoas também que pediram auxílio sem precisar. A gente vai falar daqui a pouco sobre o que aconteceu Resgata aí, no caso dos servidores aqui no Alto Tietê, mas assim, muitas pessoas pegavam sem precisar, e aí eles começaram a filtrar, acabaram filtrando, e aí encontraram um número ali de realmente pessoas que precisavam, mas o auxílio emergencial teve muitos problemas no início. Muitas pessoas tiveram problemas para acessar o aplicativo e foram para as caixas econômicas e para os bancos pro Banco do Brasil e para a Caixa Econômica. E aí iniciou um desrespeito à pandemia, porque as pessoas faziam fila nas portas das agências. E a gente flagrou muitas vezes isso no mês de abril, as pessoas fazendo fila na porta da agência para tentar tirar dúvida do auxílio emergencial. Foi bastante tumultuado esse início do auxílio emergencial, depois eles foram acertando ali, arredondando a coisa. Sim, sim. Outro fato legal também de comentar sobre ainda abril, falamos do auxílio emergencial do governo federal, e o próprio presidente, né, Jair Bolsonaro, que sempre promoveu, né, a cloroquina, e o DS também fez uma série de reportagens, né, rodamos as farmácias de Suzano para entender se de fato os suzanenses, né, as pessoas daqui da cidade estavam atrás da cloroquina. E foi confirmado que sim, né? Chegou a ter muita procura por cloroquina em Suzano. Pois é. Nesse mesmo período iniciam-se também as lives. Grandes lives de entrevistas, de artistas, que tentaram entreter mais um pouco a população que agora se encontrava, quem podia, claro, em home office. Eu me lembro até que teve uma grande live de alguns artistas internacionais, teve de brasileiro também, que o Daniel acompanhou algumas aí que eu sei. Gustavo Lima. De sertanejo. Marília Mendonça. Mas eu acompanhei uma que foi, eu esqueci o nome, era um nome até interessante, dizendo para as pessoas ficarem em casa, juntos, todos juntos. Foi uma live que contou ali com Pearl Jam, Lady Gaga, até a Madonna esteve. E eu me lembro de uma cena das ruas de Nova York, das ruas de Washington, capital dos Estados Unidos, com uma música do Green Day, Wake Me Up When September Ends, que é uma música linda, uma música muito bonita, triste um pouco, e com aquelas ruas vazias dava até uma certa depressão, vou falar bem a verdade para vocês. Foi pegando o clima, né, de tudo que estava acontecendo, aí ver a música ainda naquela trilha sonora, as lives no início foram uma forma de os cantores, né, dos artistas lidarem ali, interagirem com o público, mas depois acabou se tornando uma verdadeira um negócio de propaganda, né? Porque eles começaram a fazer propaganda, e as lives foram perdendo força, e hoje quase não se fala mais em live, né? Eu, falando agora pessoalmente, sempre fui amante de shows, como o Daniel, o Fernando também sabe. Então a live naquele momento me ajudou bastante, né? E aí, enfim, depois disso, o pessoal começou a monetizar também, né? Teve os patrocínios que movimentou. Gustavo Lima, né, fez uma super live, por exemplo, só para citar podemos citar outros vários também, mas enfim, foi uma grande distração para nós, enfim, todo o mundo também. E, enfim, voltando aqui ao nosso assunto sobre a pandemia, claro, o hospital de quarentena em Suzano começou a funcionar logo um mês, né, após a primeira morte na cidade.
Pois ele iniciou com 30%, 50% da capacidade, né? Foi fechado no mês de setembro, mas ele seguiu e sempre nós vimos o Hospital de Quarentena de Suzano sempre com a sua capacidade abaixo com a sua ocupação bem abaixo da capacidade total. Então, nunca tivemos assim, nossa, pode esgotar o número de leitos do Hospital de Quarentena de Suzano. Isso nunca aconteceu. Foi bem na virada ali, né, para situar de abril para maio, que começaram a surgir os hospitais aí de campanha, hospitais de quarentena, que era uma medida de ampliar o número de leitos para tratamento, porque já não tinha mais nenhum leito dentro de hospitais públicos, né, no caso. Estou me referindo a hospitais públicos, não os privados. E foi na virada de abril para maio. Vale já destacar aqui para o pessoal que agora o DS veio a dar uma notícia em dezembro de que o Condemate está estudando voltar com o hospital de campanha, mas de forma regional, criar um único que seja grande o suficiente para atender toda a região de uma vez só. Mas isso daí a gente pode, se der tempo, a gente comenta. Foi em dezembro, uma manchete de agora de dezembro. Foi uma reunião feita pelos prefeitos, né? Eles querem voltar aí, vão apresentar para o governo do estado. Primeiro eles estão tentando arrumar a reunião com o governo do estado. Aí quando eles arrumarem a reunião, aí eles vão falar lá pro governador, pro vice-governador, sobre esse hospital aí. É um fato importante. E estão conversando aqui, eu estou puxando, eu consegui achar um fato importante, positivo aqui de maio, que foi o índice de criminalidade, né? Houve uma queda por conta, claro, da pandemia, houve uma queda de 48,4% do índice de criminalidade em abril, comparado ao mesmo mês de 2019. Reflexo da pandemia. É um reflexo, todo mundo em casa, né? Ninguém também sairia, não tinha ninguém na rua também para ser... O ar melhorou nessa época também. O ar melhorou, né? O ar tava mais puro, né? Lá na capital, por exemplo. Né? A CETESB uma vez falou que o ar tinha melhorado por causa de poucos carros nas ruas. Ônibus também reduziram as frotas. Se é que dá para dizer, né? Foram fatos positivos aí, em meio a tanta coisa. Né? Nesse mesmo mês aí, o Matheus, você ia resgatar já, né? Que é o término das obras da Raul Brasil. Sim, outro fato importante aqui para Suzano também. E aí não tivemos, né, a abertura do Raul Brasil justamente por conta da pandemia. Não teve, infelizmente. A gente entende os motivos. Acho que o que vale destacar também do mês de maio foi uma manchete que o DS deu em parceria com a jornalista Jamile Santana, uma grande jornalista aqui do Alto Tietê, que tem um portal, painel jornalismo de dados, né? O Daniel também pode comentar, mas ela conseguiu, por meio da Lei de Acesso à Informação, que, né, a Prefeitura de Suzano disponibilizasse os dados de coronavírus, de casos e mortes por bairro. Até aquele momento a gente só tinha um número na cidade, e depois com uma reportagem dela que foi publicada no DS, a gente conseguiu por bairro. Quero até mandar um abraço para a Jamília aí, por ter conseguido esses dados, né? Algumas cidades tinham soltado os dados por bairro, Mogi foi uma delas, estavam soltando, detalhando pelo... parece ter uma regra, né? Um número populacional ali, tem que esperar eu não entendo direito, mas parece ter uma regra. Mas Mogi soltou antes os dados do que Suzano. Mogi tinha soltado antes os dados. Aí Suzano, a gente ficava na dúvida, onde será que tem mais gente com Covid, né? Onde será que tem mais gente? Aí a Jamile foi lá, conquistou por meio da Lei de Acesso à Informação, conseguiu os dados por bairro, né, por região. Na época a gente tinha a Vila Figueira, o Centro, a Vila do Pires e a Vila Morim, que eram os bairros. Liderando os bairros com mais casos. Desde o início da pandemia, sempre foram esses bairros essas regiões que lideraram com mais casos e mais mortes. E já estamos em junho, né? Chegamos em junho aqui na nossa retrospectiva. Logo no início, né, teve aquela decisão do Estado de São Paulo em determinar a fase vermelha, né, incluindo aqui o Alto Tietê também. Que foi quando os prefeitos da região se uniram, né, para poder decretar que o Alto Tietê fosse, pelo menos, como posso dizer? Que fosse, que mantivesse as coisas mais fechadas, né? As medidas de restrições um pouco mais brandas naquele período. Foi no período que foi bem no início de junho que o Estado de São Paulo, né, o governador João Dória criou o Plano São Paulo de Flexibilização,
E na época que foi criado, a cidade, o Alto Tietê, ele estava dentro da região da Grande São Paulo, ou seja, ele estava na mesma lista de Cotia, de Franco da Rocha, ABC, de Grande Francisco ABC. Morato, do Grande ABC. Então, ficava aquela dúvida, pô, como que tá a realidade aqui no Alto Tietê? E os prefeitos não gostaram da região ter entrado nessa lista Não desse foi jeito. só os prefeitos do Alto Tietê, assim É. como os prefeitos do Grande ABC também não certeza. queriam. Aí foi feita essa divisão. Essa divisão melhor. né? O Dória aceitou que não fosse olhado a região metropolitana como um lugar só, mas sim por regiões mais específicas. A Grande São Paulo é muito grande, É muito né? grande, O que é. acontece aqui é muito diferente do que acontece e o lá que em gerou Franco da muita Rocha. indignação porque a proposta do governo era o quê? 5 fases de flexibilização. Vermelha, a mais restritiva, a laranja, a amarela, verde e a azul, a mais branda. A capital ficou na laranja e a região metropolitana na vermelha. Ninguém entendeu o motivo para isso. Foi, Faz verdade. divisa aqui, né? Faz divisa, muita gente mora aqui e trabalha lá, então, assim, não tem sentido. Não ou teve. mantinha lá a vermelha ou mantinha aqui também laranja. E aí, enfim, ele entendeu, né? Restabeleceu os critérios. Aí teve restabelecer esses critérios, muito bem dito, e aí a região foi para a fase laranja nesse período aí. Passou para a fase laranja. Junto à capital. E só um detalhe, nós nunca, nenhuma cidade do estado de São Paulo nunca esteve na fase azul, né? Infelizmente, passaram para a fase verde, mas ninguém esteve na fase azul. Ninguém, chegamos a verde, mas... É isso aí. Aqui- E tivemos aqui também a fábrica, né? A fábrica aqui de Suzano. Foi. A Mitutoyo. Mitutoyo, que Mitutoyo. fechou, infelizmente. 90 trabalhadores foram demitidos. Depois Cerca de, de 90 sei lá, trabalhadores. quantos anos aí, mais de 50 anos talvez aqui na cidade. Muitos né? anos a Mitutoyo aqui em Suzano, a fábrica foi fechada e em outubro acho que foi encerrado o contrato deles e eles foram dispensados. Realmente muito triste. A Mitutoyo é uma das empresas mais conhecidas aqui da região. Olha, falando ainda em Covid, desculpa cortar aí, que é muito interessante, eu coloquei no meu livro reportagem lá da faculdade. Qual o nome do livro? Jornal impresso, História, Contexto e Destino. Podemos comprar onde? Ah, não tá. Ainda não. Não tá à venda. Mas o livro fala sobre o jornal impresso e eu apresento isso, que foi uma atitude admirável do Diário de Suzano, porque o governador Dória prometeu aqui para Suzano a abertura de 90 leitos, deixa eu resgatar aqui, 90 leitos até o dia 30 de junho. 30 de junho. 30 de junho do HC, do Hospital das Clínicas, para tratamento de casos de Covid. Então, o DS estampava, a partir daquele anúncio do governador até o dia 30, um selo na primeira página, dizendo assim, faltam tantos dias para a abertura dos 90 leitos. Aí, a cada edição, o número reduzia 1. Então, era 25 dias, 24, 23, até chegar ao dia 30, que aí sim... Chegando... Eles não cumpriram a promessa. Seria colocado um selo com cumprido ou não cumprido. Foi não cumprido porque... Explica aí. Foi não cumprido porque eles entregaram só no dia 9 de julho. Com 20 leitos. Com 20 leitos, né? Mas enfim. 90 leitos no dia 30 de junho, eles não cumpriram. Aí adiaram a primeira vez para 6 de julho, não cumpriram. Depois adiaram para uma quinta-feira, 9 de julho. Acabaram cumprindo em partes, com 20 leitos, né? E aí teve também um fato bem legal, claro que não bem legal, mas assim, bem marcante para nós aqui do DS, que foi aquela foto, né, do exército chegando em Suzano para poder fazer aquela desinfecção. E claro, aquela roupa, né, que assusta bastante. Chernobyl, parece Bem parecido com... Chernobyl aí vai se lembrar. Os caras vieram, o pessoal do exército, eles vieram com uma roupa bem fechada, parecia que tinha acabado de acontecer um acidente nuclear aqui em Suzano. E eles andavam na rua e as pessoas arregalavam os olhos de susto, né? E aí eles estavam limpando lá, jogava água lá, aquela mistura para matar o Covid lá, né, nas praças, né? E aí o pessoal ficava meio assustado. Foi muito legal a foto que fizeram deles, todos de branco, né, com acho que foi capuz, tudo fechado. Fotógrafa aqui do DS, Jaqueline Lima, né? Mas foi abraço pra marcante. Jaqueline. Uhum. E aí teve também, claro, os comércios, né, enfim, shoppings, que eles começaram a reabrir. Naquele momento, até então, havia uma certa esperança. É que avançou para a fase laranja, né? Deu para abrir um pouco lá. Foi no Dia dos Namorados que abriu. Eu lembro do comércio também abriu, né? Dia dos Namorados. Bem no Dia dos Namorados. E o shopping de Suzano ficou com uma fila gigante lá, cara. Você foi, né? Gigantesca. Você foi. E aí, chegando no final de julho,
Acho que aqui, ó, acho que vale resgatar aqui no junho, você vai para julho, só rapidinho, junho aqui, né, do caso de auxílio emergencial pago indevidamente a 646 servidores no Alto Tietê. Foi uma reportagem do ex-jornalista aqui do DS, Marcos Pontes, e ele fez essa reportagem aí que foi uma grande manchete pro DS ainda em junho. Os servidores, só digo isso. os servidores estavam recebendo, né, auxílio emergencial indevidamente. Foi uma situação bastante constrangedora aqui no Alto Tietê. Né? São pessoas que deviam dar exemplo, né, para a população, infelizmente fizeram uso, né, desse benefício que não era de direito, né? Mas enfim, era um ano, inclusive, né, é o ano de eleição, né, 2020. Não acabamos, eleição, né? Então... Exatamente, foi um ano de eleição e claro que isso ia ter reflexos também para o período eleitoral, né? Tanto que as eleições foram adiadas, né, do dia 15 e 29 de novembro. Elas saíram ali de outubro foram adiadas em cerca de... Um mês. Um pouquinho mais de um mês. Redondo. Um mês. Um mês aí foram adiados em um mês. Fatídico. Que a gente vai comentar até mais daqui a pouco. Não sei se vale a gente já dizer que estamos chegando aí quase 50 minutos de live. Vale a gente resgatar um pouco das eleições, né? Com certeza. Vamos resgatar um pouco das eleições? O mês de agosto a gente teve... O mês de julho a gente teve a passagem da região para a fase amarela, primeiros os dados de pré-candidatos saindo. E aí em agosto nós tivemos alguns acontecimentos, né, que foram o almoxarifado da Santa Casa, talvez foi o mais marcante, né, que acabou chegamos pegando a 1000 fogo. mortes de Covid no Alto Tietê. No dia 5 de agosto nós completamos 1000 mortes, aquela capa também com letras em caixa alta, né? 1000 mortes. Tivemos o primeiro caso de reinfecção. E o caso lá de Arujá, só para dar uma pincelada também, né, aquela questão de desvio da saúde, né, do dinheiro da saúde, com aquela facção criminosa lá, e acabou sendo preso o vice-prefeito de Arujá. Estou com o nome dele aqui, é o nome do vice-prefeito lá de Arujá, eu vou pegar aqui. Ele foi preso e acabou... né, tivemos aqui em Suzano mesmo. E acabou saindo no Fantástico esse caso. Saiu no Fantástico o caso, Então, mas enquanto você procura aí, né, o Matheus lembrou bem, em agosto, no final de agosto, o prefeito Rodrigo Achiuchi foi diagnosticado com a Covid-19. Ele ficou daí em isolamento por 14 dias. Tivemos aí algumas outras questões, só para pincelar aqui. Greve dos Correios, que fez acumular aí cerca de 500 mil correspondências, cartas aqui no Alto Tietê, aí um atraso aí para quem comprou alguma coisa. O nome do vice-prefeito lá de Arujá era Márcio José de Oliveira, o senhor Márcio José de Oliveira. Acabou sendo preso o vice-prefeito de Arujá por conta dessa situação lamentável que aconteceu lá na cidade. Vamos falar um pouquinho de política aqui? Vamos falar, aproveitar que a gente já falou do vice-prefeito de Arujá. O governador João Dória, né, visitou Suzano aqui em outubro, né, para entregar as obras da Índio Tibiriçá. E ele anunciou também as obras da estrada da 5ª Divisão. Isso no ano que vem. É um importante fato, para a região aí da 5ª Divisa ali, que mora ali pro lado ali da região sul, estrada ali do Coiama. É Coiama? Essa estrada ela começa no final da estrada do Coiama e vai até Mogi das Cruzes. Até Mogi das Cruzes, aquela estrada ali vai receber uma região ali que melhorias. A gente visitou algumas vezes, né, nesse pra ano. Fazer reportagens. Percebe as pessoas pedindo há muito tempo nessas obras e esperamos aí que começam de fato assim que possível, né? Sim. A gente foi avançando, né? No mês de outubro conseguimos passar para a fase verde. No dia 10 de outubro foi quando teve, né, toda aquela flexibilização e as pessoas acabaram desrespeitando ainda mais o isolamento, né? O pessoal foi para a rua mesmo, o isolamento caiu para abaixo de 40% e os pré-candidatos a prefeito de Suzano e de todas as outras cidades, de várias cidades, muitos deles realizaram suas convenções com público, né? E aí gerou um pouco de aglomeração. Acabou gerando um pouco de aglomeração. Vimos isso bastante nessas eleições. O tipo de coisa que a gente não entende muito bem, né, por que aconteceu, mas enfim. Mandar um abraço pro Lucas Lima aqui que tá acompanhando a gente, mandou aqui, muito bom, garotinhos. Valeu, meu querido, um abraço, feliz ano novo. Lima. Obrigado a todos que estão comentando aqui. Só lembrando, a gente nem falou no começo, mas essa live aqui, ela tá sendo ao vivo, mas ela vai ficar disponível aí no Instagram do jornal, vai ficar disponível também aqui no Facebook, no YouTube, no site do DS, lá no www.diariosuzano.com.br.
Perfeitamente. Além também da retrospectiva que será na nossa edição impressa também, Isso, né? a retrospectiva feita por... Sairá na edição do dia 31. Grande Conhecido Daniel como Marques. amanhã. Conhecido como Exatamente. esta quinta-feira. Retrospectiva levantada muito bem pelo nosso amigo Daniel Marques, né? Que fez toda a pesquisa, é muito bom ressaltar isso. Toda a equipe do DS. Novembro é o ano das eleições, é o mês das eleições. Mas, antes de falar delas, eu quero ressaltar aqui que o Estado abriu a licitação para a construção de FATEC em Suzano, a tão aguardada FATEC, no valor aí de 16,8 milhões de reais. Que eu me lembro, Aleluia. serão 2 cursos no começo e vai ser construída ali bem na chegada ali de quem tá vindo para Suzano, ali de Mogi para Suzano, vai ser construído bem ali, né? Vai ser na região onde fica o campo do Reunidos e do Monte Cristo. Certo. É ali perto onde fica Piaget, a Certo. faculdade Piaget. Ah, então é pro outro lado. Então. Vai ser lá pro meio, lá Certo. na região do Monte Cristo. Tá, perfeito. Finalmente, né? Vamos ter a FATEC aqui. Parece que finalmente agora parece que vai sair. É legal pincelar também informação, voltando à política, né? Que a OAB de Suzano, ela realizou o debate, né? Oh, verdade. Foi. O debate. Bem O importante. debate Primeiro debate, primeiro e único debate entre os prefeituráveis de Suzano. foi. Aí nós tivemos a presença do Israel Lacerda, do Lisandro Frederico, do Jorginho Romans e do Derli Dourado. Perfeito. Um debate Vamos pular aí Importante para pra Bem tranquilo. eleições. Debate bem tranquilo, bem Enfim, bem chegando agora às tranquilo. eleições, né? Tem apenas 2 prefeitos reeleitos, né? No final da toda a campanha. Foi bem legal, foram bem legais essas eleições, porque nós tivemos o Rodrigo Axuxa e o Wanderlon Gomes lá em Salesópolis, Ambos e do o PL. ambos do PL, e o Axuxa em Suzano. E nós tivemos 8 novos prefeitos e 2 prefeitas, 2 cidades, né, que tiveram pela primeira vez na história. Vão ter, prefeito. né? Vão ter, porque elas vão assumir só na sexta-feira, dia 1º agora. Uhum. Ferraz e Poá, né? Ferraz. Márcia Bin em Poá e a Priscila Gambari em Ferraz de Vasconcelos, as primeiras mulheres eleitas da história da A cidade. Xiuxi, que também vale ressaltar, vale destacar, teve aí a maior votação da história das eleições em Suzano, né? Foi eleito com 77% dos votos, que inclusive, vale destacar aqui, o DS publicou uma pesquisa sobre as intenções de voto, que a gente ouviu algumas reclamações, que fica claro, mas foram 77%. A pesquisa indicava a Xuxa no primeiro turno com 77%, e foi exatamente o que aconteceu no dia da eleição, no dia 15 de novembro, é 15 de novembro? 15 de novembro. 15 de novembro, a eleição, Bem a em Xuxa cima aí eleita do com que deu, né? 77% dos votos. Podemos mandar um abraço a todos aqueles que criticaram a nossa pesquisa, né? Porque nós fizemos a pesquisa dizendo que ia ser 77%, e nas urnas foi exatamente 77% dos votos válidos. A Xuxa eleito com 110.001 voto. Ele tem sempre esse costume de destacar esse voto. O prefeito Rodrigo Axuxa. Parabéns ao prefeito Rodrigo Axuxa e a todos os prefeitos das 10 cidades do Alto Tietê que foram eleitos neste ano. Mogi das Cruzes, minha cidade natal, teve um segundo turno depois de 20 anos, né? Foi aí entre o Marcos Melo, que tentava a reeleição pelo PSDB, e o Caio Cunha, que foi vereador por 8 anos e agora conseguiu aí ser eleito. Vai assumir agora no dia 1º, já está formando secretariado, enfim. Acho que essa é o... Eu acho legal também falar um pouco do processo, né? Porque tivemos aí uma grande edição, né? De todo Nossa, o foi processo muito legal. eleitoral. E estivemos aqui de plantão, né? Até acabar tudo isso. Saímos daqui 5 horas da manhã, cara. 5 da manhã. 5 da Foi manhã, muito legal. segunda-feira, De segunda-feira. Foi segunda-feira, porque a eleição no domingo, chegamos no domingo, fim da tarde, saímos na segunda-feira. Contamos com com atraso, né? Da apuração também. teve o atraso da Infelizmente, apuração, que foi tenso aquilo, né? Horrível. A gente até meia-noite esperando para sair algum resultado, e aí finalmente o grande TSE solta o resultado meia-noite e pouco. E Atualiza, aí né? corre lá fazer matéria, E vai, entrevistar. corre, vai entrevistar fulano, vai entrevistar ciclano, vai. Rapaz, uma né? correria danada, mas claro que conseguimos entregar uma boa edição, né? Aliás, uma edição Excelente. muito bem elogiada. E chegamos em dezembro. Dezembro, né? Nós tivemos o retorno o anúncio, né, do Dória no fim. Um dia depois do segundo turno da eleição, no dia 30 de novembro, nós tivemos o anúncio do Dória falando que a região voltaria para a fase amarela, e no dia 1º a região voltou para a fase amarela, justamente
um dia depois das eleições, né? Que ele disse que não teria nenhuma... Algo que gerou bastante controvérsia, né? A eleição que elegeu, né, o seu candidato lá em São Paulo, na capital, o Bruno Covas. Pois é. E aí nós tivemos então o retorno para a fase amarela. O Alto Tietê passou esse período desde o dia 1º até o final deste mês, né? Até o início do Até Natal. o início do porque Natal. aí ele decretou ali regrediu todo o estado para a fase vermelha mais restritiva. Voltou agora para amarela e vai voltar para vermelha de novo agora no período de ano novo. Querendo fechar algumas praias lá no litoral também. Algumas praias fecharam, outras cidades não vão ignoraram seguir o decreto, totalmente. Vamos ver aí, seja o que Deus quiser, porque... Inclusive em Mogi das Cruzes, no Natal acabou meio que ignorando ali o decreto também. Muitas lojas abriram. Foi uma das cidades que acabou ignorando, né? Exatamente. Diga lá, Matheus, tem mais alguma coisa aí Eu acho que tem mais alguns dezembro? destaques. Tem a questão em dezembro, que foi manchete que eu já disse, sobre o Condemate fazer aquele hospital de campanha regional. Sim. E também a vacinação no Alto Tietê, que muito provavelmente vai ser em drive-thru, né? Vai ser naquele sistema de você chegar com o seu carro e ser aplicado, você parado dentro do seu carro mesmo, e vai ser seguido conforme o Estado apontou, dia 25 de janeiro, uma vez que o governo federal ainda não disse uma data definida de quando que essa vacinação pode começar de fato, né? É um assunto que ainda vamos poder debater bastante aí conforme a virada do ano, início de 2021, porque realmente é umas questões que ainda não estão muito bem colocadas, né? E, enfim, fechando já nos últimos dias de dezembro, como estamos, né? Teve aí o retorno, né, à fase vermelha, e justamente vindo a calhar com essa época, né, que é um período muito bom para o comércio de todas as cidades aqui da região, especialmente Suzano, que é um dos mais aquecidos aqui da região. Com certeza. O pessoal, alguns fecharam, né, o prefeito veio aqui anteontem da entrevista, ele falou que alguns comércios fecharam, outros não, mas que acabou não multando, né, a cidade acabou não multando ninguém e vida que segue, né? Daquele jeito. Só queria destacar, vamos encerrar já? Só queria destacar duas coisas antes de terminar. Cada um tem o seu George Floyd, né? Um homem que foi assassinado aqui em Suzano, próximo ali do viaduto ali, por um bombeiro, que a gente ainda não sabe exatamente os motivos que levaram a isso, mas ele foi assassinado, tem vídeo, uma câmera, o DS publicou a reportagem, primeiro dizendo que foi talvez o rapaz morto foi envolvido ali, tentou roubar, depois viu-se que não, que ele na verdade foi ali mera assassinato. Foi um dia muito movimentado na redação, enfim, porque começamos o dia, como você bem falou, com a suspeita, né, de que a pessoa morta, né, o homem que foi morto, teria tentado assaltar o bombeiro. Quando depois uma câmera ali de monitoramento confirmou o contrário, né, que o homem estava caminhando na rua. Enfim. E o boletim de ocorrência dizia que o cara que atirou, o bombeiro, ele estava com uma arma de verdade na mão dele e estava com uma arma de brinquedo na mochila. Então, assim, ficou aquela, por que ele tá com uma arma de brinquedo na mochila e tá com uma arma de verdade? Né? Aí ele encosta, a gente viu o vídeo, né? Muitas vezes. Encosta, atira no menino, o menino tenta correr, cai, depois levanta e cai no meio da rua, ele vai. E é um bom momento também para o Daniel, para nós explicarmos, né, o porquê colocamos suspeitos, né, quando tem esse tipo de matéria. Assim. Pois é. Porque os fatos precisam ser apurados, né, com detalhes, porque o que pode acontecer daqui a 10 minutos? Né? Que foi o caso desse rapaz. Esse é um caso clássico que a gente tem que explicar para o leitor, porque o que acontece a gente coloca suspeito porque a gente não... a linha editorial diz que a gente tem que colocar suspeito porque ele ainda não foi julgado. Ele ainda não é um condenado, ele ainda não foi comprovado. A justiça condena. Então, a gente tem que colocar suspeito, porque a gente tem um lado da história quando a gente recebe, que é o lado da polícia. A gente não tem o lado da pessoa que morreu, ou da pessoa que foi assaltada, enfim, entendeu? A gente tem que colocar um lado, a gente tem que colocar suspeito porque a gente tem um dos lados da história. Então, e a pessoa não foi julgada. E esse caso é um caso clássico, porque quando a matéria foi pro ar, muitas pessoas falaram, mas é bandido, mas devia matar, mas não sei o que ele fez, não é suspeito, é bandido, sabe? Então, assim, realmente nós temos que tomar esse cuidado, né? Falar que é suspeito. Esse caso foi clássico porque a gente falou que ele era suspeito e depois foi comprovado
por meio das câmeras que ele não tentou assaltar ninguém, que ele não tentou assaltar o bombeiro, e o bombeiro disse que foi uma tentativa de assalto. Então, assim, a gente colocou que era suspeito e depois a gente teve o vídeo que comprovou que ele realmente não tentou e que ele foi assassinado. Então, assim, é um cuidado que a gente adota, muitos leitores reclamam, mas a gente tem que adotar esse cuidado. Bem explicado até porque reforça, né, um jornalismo Com certeza. Que apura, né, que vai atrás da informação correta antes de tomar qualquer tipo de fonte, né. É um jornalismo responsável, né, cara? Sim. A gente não pode ser displicente dessa forma, de falar que todo mundo é bandido. A gente tem que apurar a informação e quando a gente tiver certeza, por meio de imagens, por meio de julgamento, por parte da justiça, a gente pode falar, esse é, esse não é. Perfeito. Certinho, chegamos então ao final aqui da nossa retrospectiva. Foram exatamente quanto tempo? 1 hora. 1 hora de live. A gente agradece a presença de cada um que pôde, que esteve aqui, que comentou junto com a gente. E Daniel também nas falas finais. Dá o seu toque final aí, meu filho. Eu agradeço a todos que acompanham o DS por todo esse tempo. Foi um ano muito intenso, né? A gente espera aí que, enfim, venha a vacina para o próximo ano e que podemos continuar por aqui todos juntos, apurando, correndo atrás da notícia e levar para vocês aí as notícias de cada dia. Fala, meu irmão. Ó, você fala da reportagem amanhã, a reportagem é sua, meus parabéns, excelente reportagem. Você fala lembra o pessoal dela, mas o que eu queria ressaltar aqui, primeiro agradecer todo mundo que esteve aqui presente na nossa live, que interagiu com a gente. Foi árduo fazer, né, Daniel, essa muito retrospectiva, difícil. Mas a gente fez porque é interessante, todo mundo gosta de saber o que aconteceu no ano, é bom, é interessante trazer esse tipo de informação. Só queria ressaltar para vocês, então, seguirem o DS nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no portal de notícias e também no YouTube. Essa live, ela vai ficar gravada, vai ficar registrada em todos os meios de comunicação do DS, inclusive em formato de podcast, em formato de áudio, no Spotify. E você pode estar ouvindo depois com calma, fazendo outras atividades ao mesmo tempo, porque é o que a gente tentou fazer aqui, uma conversa bem descontraída para informar e para contextualizar o suzanense e a população do Alto Tietê do que de mais importante aconteceu noticiado pelo DS em 2020. Bom, você pediu para eu anunciar, né? Então amanhã a gente vai ter a retrospectiva, né? Com o texto lá e também com cada fato, né? Nós separamos 100 fatos que marcaram o ano de 2020. Vai sair na edição impressa, vai sair também no portal do Diário de Suzano. Vocês vão poder acompanhar todas essas informações. O texto tem muita coisa, de verdade. Assim, a gente tentou puxar aí tudo que aconteceu nesse ano. E eu queria agradecer a você que acompanhou a gente ao longo de todo esse ano de 2020. Vai acompanhar a gente no ano de 2021. Foi um ano bastante difícil, bastante árduo pra gente, bastante desafiador, mas a gente conseguiu chegar até aqui, graças a Deus, e estamos muito bem. Agradecer a Isabela, que também está transmitindo aí as imagens pelo Facebook para vocês. E dizer feliz 2021, né? Vamos esquecer 2021. De dizer que venha a vacina, que sejamos vacinados, né? E um feliz 2021, use máscara, use álcool em gel, fique em casa, não se aglomerem e precisando, manda uma demanda lá no WhatsApp, que eu esqueci, lembrei só agora, que é o 975691373, é o WhatsApp do Diário de Suzano. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Não combinamos isso. Valeu, galera. Feliz ano novo aí e se protejam, por favor. E ano que vem estamos de volta. Até o próximo ano. Valeu.